Olá, pessoal! Voltamos com mais um programa inédito, porque aqui a gente gosta de uma novidade, mais um podcast da Neuronutrição. E mulherada, eu vou dizer um negócio para vocês não podem perder, não deixem de acompanhar o programa até o final, porque a minha convidada de hoje, só novidade, só... Sabe aquelas coisas que vocês têm como conceito, vocês acham que é assim, que é assado? Amarra tudo, bota no saco e põe uma camada de novidade em cima, porque é isso que a minha convidada maravilhosa de hoje vai trazer. A doutora Glauci Cavenaghi, ela é médica, ginecologista e obstetra e trabalha com, nossa, eu amo esse nome, ginecologia regenerativa. A medicina regenerativa, ela está aqui em todas as especialidades para ajudar a gente a ser mais feliz, ser mais saudável em todas as fases da nossa vida. E, antes de tudo, quero apresentar a doutora Glauci e já dizer que eu amo esse tema, viu, doutora Glauci? Ah, eu também, sou suspeita para falar. Seja muito bem-vinda. Os Obrigada, microfones, todo mundo que está nos assistindo, todo mundo aqui é muito simpático, muito legal, muito querido. E eles vão adorar o nosso assunto, com certeza. Muito obrigada pelo convite, Dani. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, gente. Agora, ó, só assunto. Inclusive, se você tiver dúvida, tiver pergunta sobre esse assunto, podem colocar aqui embaixo nos comentários. E também não deixem de curtir, comentar, ativar aqui o sininho do lembrete e encaminhar. Todas as coisas que é para fazer, façam para ajudar o podcast a ter bastante audiência, tá? Bom, antes de tudo, doutora Glauci, primeiro o conceito, né? A medicina regenerativa, enfim, ela existe em diversas especialidades. E a ginecologia regenerativa, o que é? O que faz? Onde é que ela caminha? A ginecologia regenerativa é uma área relativamente nova, né? A gente tem muita coisa ainda para se descobrir, para ser descoberta, mas são um conjunto de procedimentos que a gente faz com tecnologias e sem tecnologias e até cirúrgicos para melhorar a função e a estética da região íntima que a gente vai perdendo devido a gestações, uso de medicamentos contínuos, alguns hormônios, climatério, menopausa, radioterapia. Então, esse conjunto de tecnologias, eles vieram para restaurar, regenerar, rejuvenescer e melhorar a estética da região íntima. E a funcionalidade, porque a gente tem que ser feliz, né? É o principal, que nós vamos falar também. Ah, legal. Porque eu sei que a mulher, quando ela entra ali, climatério, menopausa, enfim... queixas como ressecamento vaginal, aumento de infecções, redução de libido, desconforto, escurecimento da região, né, pélvica. Então, existem diversas coisas que a gente vai olhando para a menopausa chegando bem ali e acha que não tem jeito, é do processo de envelhecimento, eu preciso entender que não tenho mais 20 anos e ponto final. Hoje, a ginecologia regenerativa, ela acho que faz a gente pensar que, calma, não é bem assim, e a nossa autoestima também, né? Não, com certeza. Eu falo que hoje a expectativa de vida da mulher é nós chegarmos aos 80 anos. Em 1900 era 35, 40 anos. E a gente veio prolongando a expectativa de vida, mas a gente vai trazendo conosco as consequências do envelhecimento e do envelhecimento íntimo também. E é isso que você falou mesmo. Então, a gente vai tendo secura vaginal. E a secura vaginal não é só estar seco. Abrir fissuras, o pH da vagina que muda. Então, favorece infecções urinárias, infecções vaginais recorrentes. As aberturas, elas são de difícil cicatrização, porque não tem vascularização, não tem oxigenação do tecido. Então, é um tecido que está doente, né? E a gente precisa tratar esse tecido. E aí tem vários tratamentos, desde cremes vaginais, com estrogênio, com ácido hialurônico. Tem as tecnologias que elas vieram para ficar, que é o laser de CO2, o laser erbium, ultrassom microfocado, a cadeira de onda eletromagnética para tratar esse assoalho pélvico, que nós vamos perdendo músculo na região do assoalho pélvico. Esses músculos vão ficando enfraquecidos fora do lugar, consequentemente, incontinência urinária, a bexiguinha caída, a cistocélio, a retocele. Então, são muitas consequências que o envelhecimento da região íntima causa na mulher.
E aí dificultando até a socialização, porque uma incontinência urinária dificulta a socialização, e às vezes de mulheres jovens, porque um espirro, uma gargalhada, subir uma escada pode ter escape urinário, né? Pois é, gente. Então, hoje tem recurso. Não é para a gente se conformar que a gente está indo, né, ladeira abaixo, porque não precisa, tá? Até porque hoje acho que isso também é bastante reforçado em rede social. As mulheres mesmo, elas vêm mostrando que aos 50, aos 60, elas querem ter uma vida sexual ativa, elas querem colocar, sei lá, um biquíni, um maiô. Então, acho que é uma frente que nós mulheres mesmo estamos né, levantando, e a medicina oferece recurso. Eu já estou na fila já, eu tenho certeza absoluta. Eu entrei na fila também, tá? Tô provando todas as tecnologias para ter certeza que é bom. Não, eu faço lá na cara, né? O laser com a dermatologista, botox. Agora, gente, não é só para cara. Vocês não estão entendendo o recurso que a gente tem. Bom, e as mulheres, né, que até a gente fez uma listinha aqui de tópicos, gente, que são dúvidas minhas mesmo, que eu quero fazer para a doutora Gláucia. A pergunta até que você sugeriu, o que as mulheres enxergam, né, sobre a saúde íntima delas e a realidade sobre saúde íntima, porque nem as mulheres entendem muito bem sobre a saúde íntima delas mesmas, né? Então, o que tem aí de abismo entre essas duas coisas? Eu falo assim que é a ponta do iceberg. Você, como médica ginecologista, o que eu recebo, então é o que eu entendo, o que as pacientes pensam, né? Elas pensam assim, a saúde íntima é ir ao ginecologista, fazer um exame físico, colher Papa Nicolau, fazer mamografia, ultrassom, os exames de sangue laboratoriais, e aí eu estou bem. E o que ninguém enxerga, que é da água para baixo do iceberg, tem todo aquele tabu, porque para mim tudo isso é tabu, porque eu lido com mulher o dia inteiro. Então, seria disfunções sexuais, diminuição da libido, vaginismo, dificuldade em encontrar o seu próprio prazer, não entender de anatomia, não se autoconhecer. Então, é uma dificuldade muito grande. E quando você pergunta, é um tabu, porque elas não falam. Ah, não, tá tudo bem. É melhor falar que está tudo bem do que mexer em alguma coisa que vai causar desconforto, né? Sobre o climatério, então, assim, eu falo para as jovens também, se você quer viver bem os 40 mais, você precisa entender como funciona seu ciclo menstrual, quais são os sintomas do climatério, porque às vezes a paciente ela sente alguns sintomas específicos e não o fogacho, porque o fogacho ele tá entre 70% das mulheres presentes, né? O resto, 30%, não vai ter fogacho, mas vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter insônia. E eu já peguei pacientes no consultório com antidepressivos, com remédio para dormir, e não melhorava, porque o problema dela não era esse, era um hipoestrogenismo, era a falta de hormônio, era a progesterona baixa. Então, o autoconhecimento é muito importante. Então, isso também é um tabu. Então, sexualidade, climatério, incontinência urinária, a falta de conhecimento do próprio corpo. Então, e é vergonhoso, né, falar sobre sexualidade, falar sobre intimidade. Então, a saúde íntima está muito além do que um exame ginecológico, do que uma consulta de rotina, né? Então, isso é muito importante. E, às vezes, com tanta informação, com tantos profissionais capacitados, hoje, vamos falar assim, né, inadmissível a mulher não ter conhecimento do seu próprio corpo e da função, né, da fisiologia, da resposta sexual também, como que funciona. Se, às vezes, você não conhece o próprio corpo, como você vai exigir do seu parceiro, da sua parceira, como que você tem que ser tocado, como que você responde bem ao estímulo. Então, é um tabu que a gente precisa escancarar para todo mundo, para cada vez mais a gente ter liberdade de estar falando e de se colocar disponível para sensações do próprio corpo, tanto para sensações boas como para sensações ruins, e saber que aquilo é transitório, por exemplo, um fogacho, e que vai passar, entendeu? Eu tive agora, mas vai melhorar. Eu não estou bem porque eu estou com uma TPM, mas daqui 5 dias eu vou estar melhor, entendeu? Então, isso é muito importante, né? Não, com certeza, porque para muitas mulheres, justamente por não aprofundarem-se nesse assunto, se eu não tenho uma doença,
então, quer dizer que a tá minha tudo saúde bem. íntima tá ótima, né? Normal não ter libido, normal ter secura vaginal, normal eu ter dor, ter desconforto, eu ter, né, uma incontinência urinária, é da idade, é normal. Eu me acostume com isso, porque eu não tenho nenhuma doença e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Basicamente, não é a ausência de doenças que faz com que a gente tenha saúde íntima. É você ter os benefícios de tudo aquilo que né, a nossa sexualidade ela pode nos Proporcionar. trazer. E eu escuto muito assim também, Dani. Eu falo assim, tem vida sexual ativa? Para todas eu pergunto. Ai, acabou, doutora, depois da menopausa, acabou. Aí você pergunta por quê? Ai, nunca foi muito bom, mas agora acabou. Mas aí quando você consegue ter um pouco mais de intimidade, elas falam, não, porque eu tenho secura, arde depois da relação eu tenho infecção vaginal, infecção urinária. E aí tudo isso gera um desconforto muito grande que ela resolve por um ponto final na vida sexual ativa. Acaba aquela conexão que é tão importante para o casal, né? Às vezes por desinformação mesmo, né? Aham. Então, mulheres, é o seguinte: converse com o médico ou a médica de vocês sobre isso. Não é porque o exame de vocês não acusou nenhuma doença que tá tudo bem. Se você tem alguma queixa relacionada, né, à sua sexualidade, desconforto, esses itens que a doutora Glaucia está falando, converse com o seu médico, veja a possibilidade de tratamento, inclusive cogitar a ginecologia regenerativa que está aí para a gente ser feliz. Que, inclusive, acho que dentro das possibilidades de tratamento, doutora Glaucia, tem também a própria reposição hormonal, que acho que é o tabu dos tabus, né? Porque não tem nenhuma menopausa, ela passa desapercebida. Porque, às vezes, as mulheres, elas, né, conversam com o médico e ela fala, não, eu não tive fogachos. E o médico fala, então tá tudo bem. Então, se você não tá com desconforto associado, né, aos fogachos, então quer dizer que tá tudo bem, pode seguir sua vida. Não tá tudo bem. Não é só, né, um controle de temperatura que o estrogênio ele faz. Ele faz muita coisa, inclusive em relação à própria cognição, ao humor. Não existe uma mulher que não tenha algum sintoma de redução de estrogênio no cérebro. Ou a memória, a atenção, o foco, o humor, o sono, alguma coisa ela vai desregular. O fogacho não está presente em todas, mas a alteração cognitiva, ela praticamente está presente em todas as mulheres. Então, eu que trabalho com neuronutrição, é claro, quando a paciente me procura, eu tenho ali os nutrientes, os suplementos, a dieta que ajuda muito o cérebro. Mas aquela cereja do bolo é o hormônio. Eu falo, a gente vai fazer uma coisa sem o hormônio, vai ter um resultado muito bom. Mas se você fizer uma reposição hormonal, aí é o cenário perfeito. Então, isso também tem que ser desmistificado, porque as mulheres elas acham que elas vão desenvolver um câncer de mama ou algum câncer associado, né, à reposição hormonal, porque elas estão fazendo a reposição. Mas não é mais assim, gente. Vamos 2024 já, né? Vamos modernizar, né, doutora Glaucia? Sim, isso é devido a um estudo muito grande, né? O WHI foi um estudo mal feito, com estrogênio de égua prenha. Então, isso se tornou um mito e ficou no cérebro de todo mundo e, às vezes, de muitos médicos que não são especialistas que vendem essa ideia que causa câncer. Hoje, a gente sabe que a proteção e os benefícios da reposição são muito maiores do que os malefícios. Né? Então, está muito claro isso hoje, muito claro. É claro que quando uma mulher ela tem um histórico de câncer de mama e tem na família, a mãe, aí é uma análise mais detalhada que o médico tem que fazer. Mas se ela não tem, a reposição hormonal não vai aparecer um câncer do nada. Não tem isso. A gente tem que colocar risco-benefício sempre, né? Então, e na maioria das vezes são benefícios. E eu pego muitas pacientes com medo também, com indicação absoluta de fazer reposição, mas tem aquele fantasma desse estudo WHI que vem no gene, acho que dos pacientes nascendo com aquilo que dá câncer. Então, é péssimo, que a paciente perde muita qualidade de vida. E é lógico que a reposição hormonal, ela ajuda também na atrofia vaginal, né? Na atrofia, eu falo vaginal, de clitóris, de vulva. Então, você perde o turgor, você perde a elasticidade, a pele fica fina e você vai gerando patologias, como a gente já falou,
com isso. Então, a reposição também ela ajuda nessa recuperação da mucosa da vagina, tanto a reposição sistêmica como a local. Então, a gente tem, igual eu disse, ácido hialurônico, a gente tem estrogênio tópico, que pode estar melhorando todos esses sintomas e as patologias associadas à atrofia vaginal. Né? E reposição hormonal é aquela orquestra, né? A dosagem, se vai colocar com progesterona, se tem testosterona junto. Então, é muito individualizado. É muito, muito. Tem pacientes que ficam super bem sem a testosterona. Mas tem aquela paciente que ela fica com a libido muito baixa, que ela tem dificuldade de ganhar massa muscular, ela tem um cansaço crônico, ela tem aumento de gordura. E aí, quando você vai avaliar sintomas e exames laboratoriais, a gente vê que ela tem uma necessidade de repor a testosterona também. E a grande maioria das pacientes no climatério tem essa necessidade, né? É muito individual mesmo. Porque às vezes você vê os níveis de testosterona no exame, estão ali dentro de uma faixa. Mas a mulher, ela está demonstrando sintomas da deficiência de testosterona. Então, tem que ser feita uma análise clínica, não é só um exame laboratorial. A gente não trata exame, né? Eu sempre falo isso, não trata exame. Fora o número de receptores hormonais, Exatamente. né? Cada pessoa tem um número, tem uma necessidade. Então, é individualizar mesmo. Isso. Você tem lá um hormônio, mas não quer dizer que esse hormônio esteja exercendo o seu efeito, porque tem que ter um receptor no tecido. Sim. Então, eu adoro hormônio, gente. Quando chegar a minha vez, já quero todos. E, bom, então a ginecologia regenerativa, ela tem uma finalidade funcional, mas também estética, porque isso para a mulher, ela tem um peso muito grande, né? O de se ver, se gostar e imaginar que o parceiro ou a parceira estejam olhando para ela e também gostando do que estão vendo, né? Sim. A gente incomoda com a celulite, imagina com as coisas, né? Essa coisa mais séria. Eu pergunto muito porque, assim, cada vulva, cada vagina é única. E não existe um padrão, né? Não tem um padrão. Então, a queixa é da mulher. Ela que me traz a queixa, né? O que está incomodando. Às vezes, para mim, olhando, eu posso falar, não, isso poderia melhorar. Mas para ela tá bom. Então, eu não tenho o que falar, né? Então, cada pessoa tem a sua particularidade em relação à região íntima, né? E aí, a maioria das vezes, busca tratamento para melhora ou de um grande lábio muito flácido, saindo da função, né? Que seria a lubrificação e manter a fisiologia e a anatomia. Vamos falar de estética, né? Então, um grande lábio externo, muito flácido, ele prejudica também ali na roupa, na relação sexual também acaba atrapalhando, porque esse lábio ele acaba entrando junto ali durante a penetração. Então, esse lábio externo, quando está muito flácido, a gente tem preenchedores, bioestimuladores que podem ser aplicados ali na região. A gente pode fazer ultrassom microfocado, são ondas de ultrassom focadas que vão fazer microcoágulos e vão estimular colágeno e elastina, retraindo o tecido e deixando a vulva menos flácida, mais cheinha, entendeu? Tem um laser de CO2 que a gente usa também para melhorar a atrofia de toda a região de clitóris, região de introito e vaginal. Tem estímulo de colágeno mais superficial, porque todo mundo fala qual é a diferença, né? O ultrassom microfocado, ele é profundo e o laser, ele é superficial. Então, ele vai melhorar mais ali a vascularização, vai melhorar colágeno, elastina, e o microfocado vai pegar mais profundo, ele vai reestruturar a região da vagina. Então, às vezes, o paciente fala, eu tenho uma flacidez vaginal, parece que entra ar na hora da relação. É normal? Não é. Aí, quer dizer que a musculatura está flácida e a gente precisa trabalhar essa musculatura, né? Ou com fisioterapia pélvica, ou com as tecnologias. É lógico que a tecnologia veio para ajudar, né? Porque a fisioterapia pélvica, ela é cansativa, ela demora um pouco mais o resultado, mas ela é muito, muito importante para a consciência corporal. Muito importante. Para você saber que a vagina existe. Né? Porque até então a gente fala, existe, mas eu não tenho muita consciência. Quando você tem consciência da musculatura da vagina, você sabe que ela existe e ela precisa estar fortalecida. Né? Então, a flacidez da vagina a gente pode tratar com o ultrassom microfocado.
evitando a cistocele, que é a bexiga caída, ou a retocele, a procedência de paredes vaginais, que é um problema muito sério, que pode virar cirúrgico, né? Então, quando você tem um apertamento do canal, você aumenta suas terminações nervosas, você melhora o prazer, tanto para a mulher como para o homem. Então, os benefícios são inúmeros. E a prevenção, né? Porque quando você faz, você está aumentando, você está fazendo um banco de colágeno ali da região íntima, prevenindo as patologias, né? As disfunções e melhorando também a parte estética. Tudo que a sua dermatologista falou para você do seu rosto é a mesma coisa, tá, gente? Só que aplicado à região íntima. Então, assim, agora nada a ver o que eu vou falar, né? Mas eu quero falar, o podcast é meu, eu quero falar. Aquele concurso de a vagina mais bonita do Brasil. Ai, gente, que retrocesso para nós. Retrocesso. Inadmissível. Como, assim, as mulheres já se deparam com isso em revista, em filme pornô, com aquele padrão que a gente sabe que é um padrão delas, porque não é um padrão da população feminina. Isso ganha ênfase, ganha relevância, ganha atração. Nossa, a mulher ela é muito mais atraente porque ela tem essa vulva, ela é assim. E aí imagina as mulheres vendo aquilo. É um soco na nossa autoestima. Para mim, é um retrocesso, uma comparação, sendo que cadê o padrão para dizer qual é a mais bonita? Tá aqui o slide da perfeita, agora nós vamos botar do lado, ver quantos milímetros está fora da perfeição. Eu não consigo entender, gente. A gente não pode alimentar, né, esse tipo de conduta, né? Não pode alimentar mesmo. A gente tem que colocar um ponto final nisso, não estimular. Isso. Porque já basta Photoshop, já basta o padrão Barbie de vulva, né? Que eles falam sem nada. Então, isso tem que ser quebrado. Eu acho inadmissível. Eu já peguei paciente que me procurou porque o namorado disse que a vulva dela era estranha. E aí, ela queria operar e não tinha o que tirar. Entendeu? Então, era o primeiro parceiro. E aí, eu acho que ele, jovenzinho, e ela também... Eu tô só falando isso pra gente chegar na história. O primeiro logo jogou essa para ela? Foi. Jovenzinho. E aí, ela veio me procurar com a mãe, porque ela disse que era estranho. E não tinha nada de estranho. Eu falei, eu não vou te operar, porque a gente vai te amputar. Não tem o que operar, né? Então, assim, o problema é dele, não é seu. Fica tranquila. Colocou o namorado, né? Aí, minha vontade era falar isso. Porque a solução é... Minha vontade era falar isso. Porque ele também jovem, não tinha experiência, não tinha Eu acho que ver filme repertório. pornô, que são todas ali plastificadas, né? Todas, né, refeitas. Então, eu acho que para ele... Mas não tinha... O problema é que não tinha nada. Porque se tivesse, eu ia falar, olha, vamos fazer uma coisa... Não tinha o que fazer, entendeu? E estava tudo certinho. Então, a gente... Esse tipo de concurso... Não deveria existir, né? Eu vou sentar com meus filhos, vou mostrar assim uma tabela, um cardápio bem variado. Mas, ó, você entenda que é assim, porque traumatiza uma menina um comentário desse logo na inauguração. Gente, não tem condição. E ela saiu insatisfeita. A mãe dela era minha paciente também. Então, ela falou, não, doutora, ela acha que ela tem que operar até hoje. Criou uma crença ali. Mas troca o boy, pergunta pro outro, que o outro, ele tem outra opinião. Aí Sim. ela vai dizer o quê, seu babaca? Mas eu acho que ele muito jovem também, é isso aí que você falou. Isso. Estereotipa, né? Aquele é o padrão bom, aquele é o padrão bonito, aquele... Não existe isso. Não existe. E o que ele viu foi, talvez, em filmes, em revistas. Sim. E quando ele se deparou com a realidade, é claro que tem uma diferença. Até uma diferença de mulher para mulher, de vida real. E aí ele olhou e falou, não, esse aqui tá fora da tabela que eu conhecia. É estranho. Nossa, mas não tinha nada, não tinha uma prega, não tinha... Porque o problema era ele. Eu falei, o problema é dele, não é seu. Como ela é muito magra, a pontinha do lábio era um pouquinho mais escuro do que o resto. Mas não tinha nada para operar, nada para fazer, entendeu? Então, posso contar uma outra coisa? Todas, Olha, eu querendo contar coisas já, né? Mas é porque para as pessoas se identificarem. Outra paciente que eu recebi foi que ela falou, doutora, eu vim, já paciente antiga também, porque meu marido disse que a minha vagina é flácida.
Isso é comum. Entendeu? Isso é uma coisa que, além de ser uma tamanha grosseria sem fim, né? Ela falou pra mim, eu falei, mas agora eu não consigo nem ter mais relação com ele, porque eu preciso fazer alguma coisa. Essa era uma outra paciente que não tinha nada. Eu falei, olha, sua musculatura é firme, a gente faz uns testes no consultório para ver se tem consciência corporal, você tem uma elasticidade boa. Então, ela não tinha nada na vagina, não tinha que fazer nada, nem laser, nem microfocado e nem operar, nem vaginoplastia, nada. E aí eu tive que falar para ela, olha, o problema é dele. Ele é o que tem o problema, não é você, entendeu? Porque gera um trauma tão grande que acaba com a mulher. E a mulher não tem nem autoconfiança para partir para outro parceiro. Terminei esse relacionamento, eu vou agora trocar. Ela fica insegura com outro parceiro. Porque ela, como é que eu vou chegar ali e eu sou assim, ele não vai gostar de mim? Isso é muito sério. Então, mas isso é o problema de você fantasiar muito uma coisa que é fora da realidade. Né? Sim, sim. Uma vulva perfeita, uma vagina que é de 1 centímetro, não existe, né? Então, assim, acho que fica fantasiando as coisas que não é a realidade. E destruindo relacionamentos, né? Exatamente. Imagina se nós fôssemos fazer um comentário também a cada coisa que a gente viu fora. Mas eu não quis continuar a conversa da vagina pra gente não chegar nesse ponto, falar que o problema era dele, né? Porque aí ele ia uma ficar grosseria, com raiva entendeu? Eu falava. Eu sou bem linguaruda. Não tem condição. Isso, e é um assunto que agora você falando, as mães, principalmente as mães, porque o pai não vai ter essa conversa com o filho. As mães não têm essa conversa com o filho. Hoje a conversa é o quê? Use camisinha, use preservativo, a menina usa anticoncepcional, mas os meninos, os dois, eles vão para uma vida sexual sem saber muito bem com o que eles vão se deparar, porque o padrão deles, como a gente falou, era da revista do filme. E esse assunto ele não é abordado. Cuidado com o que você vai falar para a menina. Né, entenda as diferenças de cada uma. Essa conversa, ela não existe nunca. Eu mesma agora já botei aqui na minha caderneta que eu vou falar que eu tenho 2 filhos. E é importante conversar sobre isso, porque isso acaba com a segurança, a vida sexual da mulher, que já não é das melhores, muitas vezes, porque, obviamente, o homem tem uma vida sexual muito mais longa, nós temos muita interferência hormonal, gestação, TPM. A gente, infelizmente, enquanto a gente está na nossa idade reprodutiva, é claro que a nossa libido é muito mais acentuada. Então, quando a gente para de reproduzir, libido para quê? O homem, ele vai reproduzir até os 110 anos, se ele quiser. Então, eu acho que já existe uma injustiça da natureza aí. Então, a gente já tem isso. Segundo, porque né, nas gerações mais antigas que a nossa, é comum a mulher entrar na menopausa, não querer mais ter uma vida sexual e o homem ter outras mulheres. Isso foi normalizado, porque você não quer, né? Você não quer ter vida sexual comigo e eu tenho o direito de procurar outras mulheres. Então, isso da vida sexual da mulher, a gente já é muito surrada desde avó, desde mãe. Então, eu acho que nisso, nós saímos numa grande desvantagem. Mas a medicina está aí para a gente tentar equiparar. Porque o homem, a gente também sabe que por mais que ele tenha uma vida sexual mais longa, ele, se não tomar cuidado, também vai ter problemas de ereção, vai ter problemas de também disfunção sexual. Mas cabe a eles, óbvio, se cuidar. E a gente tem que, eu acho que nós mulheres, a gente tem que fazer a mais. Pela questão da menopausa e pelo tabu que a gente já nasceu com isso enraizado. Então, mulherada, vão correr atrás, gente. Não é para se conformar com a menopausa, não, viu? E isso que você falou é muito importante, assim, educar os nossos filhos, né? Educar os nossos filhos sexualmente, respeitar a individualidade e a sexualidade de cada um, do seu parceiro, né? Não cabe a você julgar, né? Uma coisa muito legal que você falou também é sobre a disfunção masculina, né? Mulheres com atrofia vaginal, com fissuras, com dor na relação, mesmo depois que tratadas, elas podem desenvolver uma patologia sexual, né? Uma disfunção, não é uma patologia, né? Que é o vaginismo parcial ou total.
Então, tem muita dor. Então, toda vez que tem relação, acaba tendo, né? Assim, porque... se sente bem, assim, no casamento, mesmo com um pouco de dor, vai ter relação. Vai cumprindo a tabela. Vai cumprindo ali, a tabela, né? E aí, vai tendo essa contração involuntária da musculatura do períneo. E ela acaba fazendo isso involuntariamente, mesmo depois que você trata. Não tem mais atrofia, não tem mais fissura, não tem mais ardência, tá tudo normal, elasticidade, tudo. Mas ela leva para a relação, se a gente não corrigir que ela está fazendo isso, essa contração involuntária da musculatura que se chama vaginismo parcial, quando você consegue uma penetração com muita dificuldade, ou total, quando você não consegue mais ter vida sexual ativa, porque você contrai a musculatura e você tem pavor da penetração. Então, a mulher, quando ela desenvolve a atrofia vaginal e patologias relacionadas ao hipoestrogenismo e não trata, ela reflete na vida sexual dela também. E no homem também. Porque o que acontece? Quando a mulher vai ter relação, ela vai doer pro parceiro. Tá doendo. Aí sangrou. Aí tive infecção de urina, estou tomando antibiótico. Minha vagina inflamou, estou usando creme vaginal. Então, o parceiro, quando é parceiro mesmo, ele se sensibiliza e quando tudo normaliza, ele começa a ter ou ejaculação precoce, inconsciente, finalizar logo. Ou ele começa também a ter disfunção erétil, ou ele tem desejo hipoativo ou diminuição da libido. Então, o parceiro, quando é um parceiro mesmo, né? Ele acaba também desenvolvendo algumas disfunções sexuais por conta da disfunção da parceira. Ou então, seja, a vida do casal, ela é prejudicada. É prejudicada. Então, eu falo que a ginecologia regenerativa ela é muito importante por esse motivo, porque a gente trata não só ela, a gente acaba tratando o casal também. Com certeza, porque é muito fácil, né? O marido chegar, o parceiro chegar, você tá assim, então isso já é justificativa para eu poder dar minhas puladas de cerca. Não, é porque a sua esposa não conhecia a doutora Glauci. Apresenta aqui, manda para ela esse programa que os problemas de vocês dois estão resolvidos. Não é só uma questão mesmo da mulher, né? É do casal. É da família, né? Porque Isso. eu digo assim, quando não desfaz essa conexão e um quer, reflete na família toda, né? Indiretamente. Sim. Então, é importante. Eu falo que a conexão do contato sexual do casal respeitoso, ele é muito importante para a saúde mesmo, né? Para a saúde do casal. Isso. É importante. Tanto que às vezes, né, chega eu mesmo com as minhas amigas, chega uma muito feliz, muito bem-humorada, e a gente, tá transando, né? Porque se não tiver, chega ranço. Mal-humorada. Tá de cara fechada. O meu marido também fala, aquele ali é azedo porque não transa. Então, porque tem toda a parte psicológica de bem-estar, de se sentir bem. Sim. Dopamina, serotonina, né? Com certeza. Não dá, gente. Não dá pra gente se conformar, não, tá? De jeito nenhum. Outra coisa, doutora Glaucia, eu lá fuçando o seu Instagram, eu me deparei com um assunto que eu achei muito legal e que não é abordado. Muito legal você ter falado isso, sobre o uso de absorvente interno. Vou nem comentar que eu me senti eu falei, meu Deus, eu não cumpri as regras. Então, o absorvente interno, óbvio, que é um recurso, uma facilidade, uma modernidade, uma praticidade, mas ele exige os seus devidos cuidados, né? Então, mulherada que usa absorvente interno, presta atenção, porque também se não tomar cuidado, ele tem os seus problemas, sim, né, doutora Glaucia? Sim. Vai fazer o dossiê do absorvente interno agora. O absorvente interno, ele ajuda muito, né? Quem quer ir para piscina, praia, eu tenho alergia, né? O absorvente na calcinha ali. Então, ele é importante também, assim como o coletor vaginal é. Sim. Mas, principalmente, o absorvente interno, ele é algodão. Então, ele vira meio de cultura para a bactéria. Então, se você esquece esse absorvente lá por mais de 8 horas, você faz uma proliferação muito grande de bactérias que podem causar uma infecção generalizada, né? Então, pode causar óbito até por septicemia. Então, é muito importante, porque eu falei isso lá no Instagram, porque uma paciente chegou com uma infecção muito grave, porque ela esqueceu também o absorvente dentro, dormiu, esqueceu e chegou com uma infecção muito grave local. Mas pode causar até infertilidade, porque essa infecção pode subir para o útero, para as trompas, pode fazer uma atrofia dessas trompas. Então, o absorvente interno ele tem que ser trocado no máximo de 4 a 6 horas, não passar mais que isso.
pânico na Terra. Tem um monte de gente que tá nervosa. Então eu tive bastante mulheres falando, doutora, eu não sabia. Eu falei, mas é uma realidade. 4 horas. Até 6, assim, dá pra gente aguentar. Mas tem gente que dorme. Isso. Né? Eu mesma já dormi. Já dormiu, Já então, não. entrei em Mas eu, antes também de ser ginecologista, eu tinha dormido já. Então... Eu dormia um ano retrasado. Pior. Mas com o coletor, ele já não demanda que seja trocado assim com tanta frequência. Só, a não ser que tenha um fluxo muito importante, né? Porque aí vai... Pelo vazamento em si. Mas de 8 a 10 horas, né? Se tiver bem higienizado. Isso tem que tomar muito cuidado também com a higienização do coletor, né? Exatamente. Cada uso tem que ferver, tem todo aquele processo de uso regular para você fazer com o coletor. Porque às vezes não rola também esse cuidado. Né? Principalmente nas pacientes mais jovens, que às vezes desconhecem tudo isso, né? Então, meninas, por favor, né? A modernidade tá aí, mas vocês também fazem a parte de vocês, né? Porque vira uma avacalhação. Sim. E também eu conheço casos de pessoas que tiveram relação sexual com o absorvente interno. Isso, inclusive, até saiu uma vez na internet, alguma mulher que teve uma infecção séria, porque eu não sei se o absorvente ele pode ir para o útero, ele consegue entrar no útero? Não, o que acontece é a mesma coisa, vira assim a infecção, né? Porque tem a flora ali da região do pênis, né, do esperma, junto com que aí umedece o esperma, acaba umedecendo aquele absorvente, aí fica a flora da mulher também que está em desequilíbrio e vira uma infecção terrível. Isso eu já peguei em pronto-socorro quando eu dava plantão. Então, da paciente esquecer muito tempo também e às vezes ter que internar, fazer antibiótico terapia na veia, porque fez uma infecção generalizada por absorvente. Porque esqueceu, teve relação e ficou lá uma semana, entendeu? Uma semana. Só percebeu porque começou a ter um mau cheiro. Né? Foi sério. Eu tenho uma amiga que ela... agora, o caso cômico. Minhas amigas são ótimas. Ela tinha colocado absorvente interno e ela tirou. E ela achou que não tivesse tirado. E um tempo depois, no outro dia, ela... Meu Deus, preciso tirar o absorvente interno. E ela procurando, ela arrancou o DIU. Ai, como que consegue, né? A gente vai no DIU com uma pinça específica para tirar. Ela arrancou o DIU. Quando ela viu, ela tava com o DIU na mão, porque ela ficou... Eu tenho uma história dessa. Será que é a mesma pessoa, hein? Não sei, a minha lá, ela não é daqui. Não, porque é uma pacientinha daqui também que teve esse episódio de tentar tirar e tirou o DIU. Duas pessoas, então, que eu conheço, que conseguiram tirar o DIU na unha. Com a pinça da unha. Isso, gente. Absurdo. As minhas amigas são as melhores, só calma. Se fizer uma lista aqui, dá 3 anos de conversa com minhas amigas. Bom, outra coisa também que é bastante recorrente, é óbvio, a redução de libido, né, doutora Glaucia? Na menopausa, tem sim uma associação bem grande com o declínio hormonal, mas libido não é só hormônios. Tanto que mulheres jovens, que os hormônios estão lá em dia bonitinhos, elas também têm queixas associadas, né, a baixa libido, essa redução de desejo sexual. E isso pode estar relacionado a quê? Não, meus hormônios estão todos ok, não tem por que fazer reposição hormonal, porque que, principalmente uma mulher, ela pode ter baixa libido. É uma queixa tão corriqueira, né? Todas as idades. Todas as idades. Então, na maioria das vezes, pacientes que usam pílula anticoncepcional, né? Ela bloqueia o ovário totalmente da produção de testosterona natural e aumenta o SHBG. Então, aumentando o SHBG, que é uma proteína que carrega a testosterona não fica livre para agir na célula. Então, diminui a libido, pode causar secura vaginal em algumas pacientes que usam pílula anticoncepcional. Mas a principal causa de diminuição da libido é ansiedade, é depressão, é cansaço, é sedentarismo. Então, não é a queda de testosterona, né? Às vezes, o uso de antidepressivos, de ansiolíticos também bloqueiam a resposta sexual e a diminuição da libido também. Às vezes, tem anorgasmia, dificuldade para ter orgasmo, devido a medicamentos para ansiedade e depressão. Então,
é um conjunto, né, de coisas, não é? E a culpa sempre é da testosterona. Eu quero testosterona. Elas falam para mim, doutora, eu preciso de testosterona. E não é a principal causa. Ela vai lá na 8ª causa de diminuição da libido. Não é uma das principais. Se eu não me engano, a principal é ansiedade, depressão, e aí vem uso de medicamentos, né? Isso, algum outro fator metabólico que não a deficiência de Do hormônio, né? É. Aí agora eu me pergunto como o Brasil é um país que talvez seja o maior consumidor de ansiolíticos e antidepressivos no mundo, como está a libido dessas mulheres? Porque a gente sabe que esses medicamentos inibidores de recaptação de serotonina, eles têm um efeito muito grande reduzem muito a libido. Tem um efeito central de redução de libido que é muito séria. E às vezes bem séria. Faz a anorgasmia mesmo. Às vezes a paciente ela consegue ter ali um despertar da sexualidade, mas ela não consegue chegar no orgasmo. Então ela fica eternamente insatisfeita. E isso também vai virando uma bola de neve, porque a última relação foi ruim, aquilo vai ficar mais na memória dela que vai ser ruim a próxima. Isso. Entendeu? Então, é muito... E tem que ter consciência, né? Quando você está usando essa medicação, acho que todos os médicos tinham que falar, olha, vai diminuir a libido, nós vamos usar por um curto espaço de tempo, vamos tentar... Porque gera um desconforto muito grande para o casal, né? E não dizem isso. Não, tá? Porque muitas mulheres que, enfim, eu atendo, né, a minha área de neuro, acho que 80% dos meus pacientes com depressão ou ansiedade usam medicamentos. E muitas mulheres, e mesmo homens, não é só a mulher, tá? Eles não sabiam desse efeito. E é por isso que eu falo que tem um monte de jeito de tratar depressão e ansiedade, além da medicação. A medicação, óbvio, que muitas vezes é absurdamente interessante. Ainda bem que existe a medicação. Mas a gente não tem casos que tratar... específicos, eu acho que foi banalizado, não? Tô Você triste, sente toma isso? ali uma sertralina. Você sente isso? Que Mas foi muito, banalizado? Que qualquer muito. tristezinha... Vamos ali tomar uma sertralinazinha. Sertralina. A sertralina é uma das piores, né? Para a sexualidade, né? Exatamente. Eu lembro que com 24 anos, eu morava em Fortaleza ainda, imagina, 24 anos. Sempre fui ativa, sempre me cuidei, sempre, né, fiz atividade física. E eu estava passando por um momento bem difícil e eu sei que eu não tinha sintomas depressivos. Eu estava num momento de mudança de casa, mudei de cidade, passando por problemas de relacionamento. E é óbvio que eu não tenho sangue de barata, eu não ia ficar feliz. Eu vou reagir àquela minha situação. É humano, não é uma doença. E eu sei que eu fui num clínico geral, porque eu estava com uma sinusite, alguma coisa assim. Fui na emergência. E ele, eu tô achando você com uma cara de triste. Pegou e me passou um antidepressivo. Eu olhei para ele, mas por quê? Porque você tá com uma cara de triste, sua imunidade baixa quando você tá assim, deprimida, e você vai tomar um antidepressivo. Eu falei, como assim? Eu tinha 24 anos e ele era um clínico geral que não fez uma avaliação em mim para saber. Mas isso, doutora Glaucia, acontece muito, mas muito. Qualquer desconforto, qualquer coisa que o paciente tenha, ele é medicado e muitas vezes a causa desse sintoma, né? Tô mais deprimido, tô angustiado, é ou um climatério, é um processo inflamatório no organismo, é uma deficiência de nutrientes para o cérebro. Alguma coisa está fazendo esse perfil bioquímico de neurotransmissores está alterado. E muitas vezes, mas muitas vezes, muitas mesmo, isso é corrigido com outras abordagens que não você tomar o antidepressivo. Aí imagina a pessoa tomando um antidepressivo e chega lá no consultório, doutora Glauci, minha libido tá vamos fazer um laser, umas pomadas. Não vai. Não. Como é que eu vou conseguir resolver? Não resolve, é isso mesmo. Eu acho que teria que ter um primeiro plano de tratamento sem ser, né, o antidepressivo e aí, em último caso, o antidepressivo. E às vezes, uma semana depois, passariam aqueles sintomas, né? Isso. Tem isso também, né? Tem que sair afastando as outras causas, tratando, né, o contexto, o terreno, para depois chegar. O problema é que o antidepressivo, às vezes, é a primeira abordagem. Aí, realmente, hoje mesmo, eu atendi uma paciente, eu aqui vou fusando a hora, uma paciente que ela estava utilizando 2 medicamentos para ansiedade, um para depressão e para o transtorno de ansiedade. E eu pedi os exames de sangue dela. A ferritina dela estava 9. O ácido fólico dela, tipo, 4,5. O zinco, 60. Vitamina D, 19. E eu falei, como que esse cérebro vai trabalhar? Como é que ele vai produzir neurotransmissor? Como é que ele vai se defender de estresse oxidativo?
você vai só aumentar a dose da medicação e você ainda vai perceber que ela não vai dar certo, porque não tem serotonina para a medicação manter lá na fenda sináptica. O metabolismo neuronal está totalmente prejudicado. Então, tem que fazer primeiro a parte de tratamento metabólico do sistema nervoso central. É porque ninguém sabe o que neurônio come, o que neurônio precisa, quais são os fatores que interferem no funcionamento neuronal. Então, tudo é doença. Tudo é doença. Quando você tem um sintoma, automaticamente a gente é levado a pensar que é uma doença, porque você não deveria se sentir triste. Se você está sem nutriente no cérebro, você vai se sentir triste, sim. Se você está num processo infeccioso, às vezes pessoas com Covid, muitas pessoas entraram em depressão por conta disso. É um processo inflamatório no organismo, que muda a bioquímica do cérebro. Então, é uma depressão secundária a um processo inflamatório. Trata o processo inflamatório. Isso é o que eu mais faço no consultório. E eu gosto quando eu entro em contato com o médico e ele vê que o paciente melhora e topa ir fazendo o exame dos medicamentos. Alguns pacientes podem, outros não conseguem, ou tem que ajustar a dose. Mas a vida sexual depois disso é só alegria. Ninguém reclamou até agora, viu? Ninguém reclamou. Isso vale para o homem também, que o homem com um episódio, né, depressivo, um homem com um transtorno de ansiedade, ele também vai ter seus problemas, suas disfunções. E, às vezes, o problema dele também afeta a da parceira, né? Como o da parceira afeta a vida dele e vice-versa. Então, é que nós não somos, não temos que tratar as pessoas por categoria, por setores, né? Acho que tem que olhar para o todo, né? É um conjunto, não tem como, né? Exatamente. E eu fuçando no Instagram de doutora Glaucia também, que eu sou dessa metida, eu vi um post seu sobre ômega 3. Adorei. Ômega 3, para mim, é aquela coisa que sabe quando... como eu posso entrar, absorver uma suplementação na minha rotina que seja bom para quase tudo. Tudo, Ômega 3. Até para as gestantes, né? Quando eu comecei a obstetrícia, há 22 anos atrás, a gente usava sulfato ferroso, ponto. Nossa! Né? Hoje a gente tem uma série de suplementos, inclusive o ômega 3, né? Que a gente sabe que é tão importante para a formação neural, para anti-inflamatório, até um estudo grande sobre bolsa rota, né? Menor índice de bolsa rota nas mamães que usaram o ômega 3 durante a gestação. Então, para a mulher como um todo, né? Acho que é um suplemento que deveria... Não, desde a barriga da mãe, o nenê já está... na amamentação, porque aí passa para o leite materno. Então, ele é fundamental, né? Na saúde da mulher. Exatamente. Então, tem umas coisas que, para mim, assim... Sabe aquela lista dos suplementos, os top 5? O ômega 3 é o primeiro, sempre. Só não vamos utilizar quando existe uma alergia, alguma coisa... que impeça, mas não porque o benefício não vai existir. A gente, às vezes, entra com ômega 3 vegano, entra com alguma outra opção. Coenzima Q10. Eu amo coenzima Q10. Como você está vivendo sem coenzima Q10, amiga? Não tem como. Tem que utilizar. Tem um suplemento que eu gosto muito, ele já vem ômega 3, coenzima Q10 e astaxantina. Essa aí é para todas, que ele já vem em um só. Ótimo, eu amo também. Praticidade, né? E agora... a indústria está fazendo cada vez mais suplementos mais biodisponíveis. Então, já lançaram uma coenzima Q10 lipossomada, com absorção maior. Então, agora as coenzima Q10 estão todas se atualizando para ir para um perfil mais biodisponível. Até porque tem estudos, pelo menos eu que estudo, pego um estudo de coenzima Q10 para Alzheimer. A gente sabe que no cérebro do paciente com Alzheimer existe estresse oxidativo, neuroinflamação, e é obrigatório usar antioxidantes. Só que os estudos com coenzima Q10 nem sempre conseguem mostrar efeito no cérebro. Não que ela não seja eficaz, é a biodisponibilidade. É a biodisponibilidade. Então, agora, com essa nova geração de coenzima Q10, agora a gente está tudo feliz e realizada. Cúrcuma também. Eu acho que a cúrcuma, né, é um suplemento meio que coringa. E já temos agora no Brasil uma cúrcuma micelar. Então tinha a cúrcuma, o pozinho, essa aí é uma. Aí a gente misturou com a pimenta, chegou ao nível 2. Aí tem a cúrcuma lipossomada, que é o nível 3. Agora a cúrcuma micelar é o nível 8. Então a gente tem suplementos sensacionais, com muita tecnologia envolvida. E nós nutricionistas, né, que a gente é metido, fica fuçando as coisas todas. E eu sempre gosto de atualizar, mas coenzima Q10
É o top 5, né? Não, eu também amo. E a cúrcuma também, na mulher que está no climatério, olha só, um sintoma muito atípico e comum, assim, atípico por falta de consciência mesmo, é dor articular. Isso. Né? Então, a dor articular, às vezes a paciente vem com dor articular no climatério, acha que é uma artrite reumatoide, que é alguma coisa assim, e é um sintoma que é característico mesmo do hipoestrogenismo, do climatério mesmo, da queda hormonal. E a cúrcuma também, ela ajuda também nessa fase, né? Por ter uma ação anti-inflamatória importante. Né? Gosto muito também. Isso, tem meta-análise de osteoartrite, de artrite reumatoide, dor articular com cúrcuma. Muitas meta-análises, inclusive. É um dos problemas que mais tem resposta com a suplementação de cúrcuma. Tem alguns medicamentos que já estão na indústria farmacêutica e com cúrcuma é micelar, né? A cúrcuma... A última. A mais moderna é a micelar. Não sei se é a micelar, posso estar falando, mas que tem a cúrcuma, tem colágeno, ele já vem... Essa não é a micelar é líquida. É líquida, não, então não é anterior, né? Nada. Deve ser a lipossomada. Mas já vem com colágeno, vem com as vitaminas. Cada dia, nós estamos evoluindo, né? Graças a Deus, nós né? estamos ficando velha, mas a indústria está ficando mais esperta que nós, para a gente se antecipando. E também o próprio magnésio, né? Acho que é interessante a gente falar em relação à importância do magnésio e da vitamina D e da vitamina K2 quando suplementamos cálcio, porque a mulher entra no climatério, aí vem a osteopenia, a osteoporose, e o cálcio é algo que é a primeira coisa que se pensa. Mas cálcio sozinho não vai para o lugar certo. Não vai, e acumula em lugar que não deve. Exatamente. Né? Então, tem que colocar aí o destinatário. Então, eu gosto de magnésio, vitamina K2 e vitamina D. Acho que até agora é a combinação que mais deu certo. Perfeita, né? E magnésio, além de tudo, além de ter esse efeito em metabolismo ósseo, o magnésio é muito importante para tratar a irritabilidade, a alteração de humor, a própria fadiga associada ao climatério. Porque quando os níveis de estrogênio caem, existe uma alteração no funcionamento de canais iônicos no neurônio. Então, o neurônio ele é cheio de portõezinhos que entram e saem. Sódio, cálcio, potássio, cloro. E com a redução do estrogênio, o estrogênio ele regula as funções desses canais. Baixou o estrogênio, os neurônios não têm a mesma funcionalidade. Então, começa a entrar em maior quantidade de cálcio nos neurônios, sódio, íons positivos. E essa entrada excessiva, ela está associada à fadiga, à dor de cabeça, alterações de sono, irritabilidade, humor instável. E o magnésio, ele atua no canal iônico também. Ele atua diminuindo a entrada de íons positivos no neurônio, ajudando muito a tratar essas disfunções. Então, acho que magnésio... Eu, às vezes, vejo no Instagram o pessoal ficar falando besteira, dizendo que nutricionista não sei o que do magnésio. Porque gente. Se não fosse importante, se não fosse algo realmente com eficácia, eu não ia ficar falando, né? Então, o magnésio entra no top 5 também. Eu gosto também de magnésio. Eu tomo magnésio, né? Todo dia à noite, né? Com certeza. Eu gosto muito também. A utilização de... Agora eu aqui viajando a maionese, doutora Glaucia. Quando a gente fala de antioxidantes, né? Vem na mente, vou usar antioxidante para pele, vou usar antioxidante para redução de aterosclerose. Pensa no processo de envelhecimento. O uso de antioxidantes também está associado a, talvez, reduzir o processo de envelhecimento da região íntima, melhorar a vascularização. Aqui já sou eu aqui já pensando... Tem sentido, né? Talvez ainda não tenhamos entrado em estudos relacionados a isso, mas por associação Tem uma lógica, sim. E outra coisa, quando você faz, por exemplo, a cadeira em cela, que ela faz 11.000 contrações sentada, passiva. Você senta na cadeira, ela faz 11.000 contrações em 28 minutos para tratamento e prevenção de incontinência urinária e fortalecimento de todo o assoalho pélvico. Quando você faz essas contrações supramáximas do assoalho pélvico, a gente indica até, vamos suplementar, né? Vamos suplementar. Então, é importante para a recuperação muscular, e mesmo o whey proteína, colágeno, creatina, para você melhorar a resposta desse estímulo grande que a cadeira faz no assoalho pélvico. Então, essa regeneração do tecido, porque você dá o estímulo com a energia, ou laser, ou onda eletromagnética, tanto faz. A recuperação
quando você está suplementando, ela é muito melhor. Então faz sentido, né? Tem uma coisa que eu já vou dar dica para as suas pacientes. Para melhorar a perfusão sanguínea, né? Imagine mais sangue chegando para essa região. Aí tudo que a gente quer, né? O paraíso chegou. Tem um suplemento, eles conseguiram isolar. O nitrato é uma substância encontrada na beterraba. E até então, para as minhas pacientes, eu falo, pega uma beterraba, rala, faz um suco de beterraba puro. Nem todo mundo gosta, dá trabalho, blá, blá, blá. Mas é absurdamente fenomenal para melhorar a perfusão sanguínea do organismo como um todo. Eu uso para cérebro, agora eu já imagino para a região pélvica. E aí tem um suplemento que é o nitrato da beterraba em pó, eles conseguiram isolar. E aí você pega um scoopzinho. Eu quero esse. Não, eu já vou ter que fazer um Me fala onde tem que eu quero. Eu vou passar para você a foto. Porque aí ele tem caloria baixíssima, enfim, não tem nada além de você ter altas concentrações de nitrato para melhorar a perfusão sanguínea. Aí você imagina, depois desse procedimento, você fazer aumento de perfusão sanguínea para a região, né? Você induz ali um processo inflamatório, um processo de síntese proteica, melhorando o delivery de substâncias para a região íntima. Esse suplemento você vai botar no seu top 6 agora para as suas pacientes. Com certeza. Tem coisa nova. Ó, você tá vendo que a gente... Tu botou a câmera na frente do relógio, tu percebeu, Ayan? Tá uma delícia essa conversa, hein? Porque a gente é uma pessoa que fala pouco, né? Mas sim, a doutora Glaucia tem que dar ainda a alta da paciente lá em São Paulo. Hoje, eu não vou deixar ela no hospital mais um dia, minha não vai ser a culpa. Mas, doutora Glaucia, essa conversa, ela era e é muito necessária. Eu tenho certeza que muitas, não é só mulheres, muitas pessoas, elas vão se identificar com isso. Mulheres, vocês, mães que têm filhos homens, conversem com eles. Para vocês mesmas, não encarem a menopausa, o climatério como algo que é um beco sem saída, um buraco onde a sua qualidade de vida, a sua vida sexual e a sua autoestima, elas vão afundar, porque não vão. Medicina regenerativa, em especial a ginecologia regenerativa, ela hoje existe para ser utilizada. Vamos quebrar os tabus, vamos começar a enfatizar isso. E não aceitar também as coisas em casa, tá? Porque, às vezes... O problema é do outro, não é seu. Isso, e é acostumada, né? A levar umas cotoveladas de vez em quando. Você fala, não, peraí, que aqui não tem limite. Então, tem a parte da terapia, a parte psicológica, mas a parte do autocuidado, que na ginecologia, meu Deus, como isso é importante. Eu já quero me matricular em todas as aulas, para tudo eu quero, viu, doutora Glaucia? Então, essa conversa é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, porque... Obrigada. Imagina, é incrível, porque eu sei que não são todos os médicos que têm essa visão, essa pegada, e às vezes a gente acaba se acomodando em tratar a doença, em fazer o básico, mas pensar na qualidade de vida de uma mulher é uma coisa muito complexa, ampla, e médicos como você, eu fico muito feliz de encabeçarem esse movimento, porque é necessário, viu? Muito obrigada, Parabéns Dan. mesmo. Obrigada, muito obrigada, viu? E agora o recado final. Sempre quando termina o programa, eu gosto assim, com a dica que você daria, olhando para os telespectadores, ou um conselho final, um resumo final, uma dica final, uma frase de impacto para postar no Instagram. O que você diria para, não só as mulheres, para todo mundo que está nos ouvindo e vendo, né? Mulheres, se vocês querem chegar nos 40 anos mais, tenham autoconhecimento, não aceitem tudo que falam para vocês, procurem ajuda médica, falem com o seu médico abertamente, porque eu sinto essa dificuldade com as pacientes em falarem para mim o que realmente elas estão sentindo. E hoje tem tratamento para todas as disfunções que ocorrem aí com o envelhecimento. A Dani na parte neurológica, eu na parte íntima. Então, não aceitem o que falem para vocês. Né, que não tem jeito, que tá não lascado. tem jeito, que acabou e que agora é ponto final. A menopausa é o fim da vida reprodutiva e não é o fim da vida reprodutiva da mulher. Pois é, os filhos já estão criados, agora é hora de aproveitar a vida, gente. É o auge, né? Isso. Estamos no auge. Né? Depois dos 40, né?
Estamos no auge mesmo. Isso. E se não é o auge que a gente queria, a gente faz ser, porque tem recurso, né? Isso mesmo. Muito obrigada, doutora Glaucia. Eu que Adorei agradeço, nosso programa. Dani. Adorei Obrigada, conhecer querida. você, Obrigada. viu? Muito bem, pessoal. Muitas novidades. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de... Vou colocar aqui embaixo o Instagram da doutora Glaucia. Compartilhem o programa. Enviem suas dúvidas para cá. Interajam com a gente. Mas não esqueçam de incluir a ginecologia regenerativa na vida de vocês. De todo mundo. Só não vai quem morreu, mas quem está vivo, vamos correr atrás. Um beijo, até o próximo programa.